Olá pessoal, essa é a nossa aula de o pentecostalismo no Brasil atual, é a segunda parte da nossa aula, hoje 10 de junho, e nós estamos caminhando para o encerramento do nosso semestre, e na nossa aula de História e Teologia do Movimento Pentecostal, temos trabalhado ao longo desse semestre a fundação, o desenvolvimento, a historicidade, a atuação, né, a política, e agora falar do Brasil, ou melhor, do pentecostalismo no Brasil atual. Nós estamos já chamados de redemocratização do país desde 1985, né? E a Igreja Assembleia de Deus e os pentecostais, de forma abrangente, influenciou muito a nossa sociedade. Ela abrangeu todos os lados, não perdeu a sua fonte, não perdeu o seu lastro, não perdeu a sua identidade como um povo periférico, como um povo humilde, como um povo simples, né? Mas um povo de fé e também de perseverança, porque a teologia pentecostal ela está embasada em 3 pontos, né? É uma tradição de sofrimento, né? Teologia de sofrimento, uma teologia de perseverança, uma teologia de esperança. Quando você analisa os hinos da nossa harpa cristã, você tem inúmeros hinos falando sobre esses 3 pontos, a começar pelo hino em que Frida Vingre leva o seu nome, né? Se ela compôs ou traduziu, não importa esse momento, mas é o hino que traz a sua assinatura, quando ela diz que as mais belas poesias, hinos e poesias, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E tanto ela quanto Gunnar Vingre tiveram viver essa experiência na carne, né? Mesmo até depois da morte do pastor Gunnar Vingre, já em 32 na Suécia, 33, coisa parecida, a irmã Frida Vingre continua com o seu sofrimento e falece já bem nova ainda, pouco mais de 40 anos, né? E com uma profunda depressão e pesando com uma magreza tremenda, né? O seu sofrimento de amor pelo reino de Deus, pela obra de Deus, desejosa de voltar ao Brasil, desejosa de continuar, mesmo viúva, voltar para o Brasil para evangelizar, tal o amor pelo reino de Deus e pela obra missionária. Mas o seu legado, o seu exemplo, a sua herança, tanto do Gunnar Vingre como do Daniel Berger e também da irmã Frida Vingre, continua vivo até hoje, né? E nesse Brasil atual, um Brasil já industrializado, um Brasil que caminha para uma potência, já em várias questões em primeiro lugar, né? O maior produtor de soja do mundo, o Brasil que o solo brasileiro alimenta quase 2 bilhões de pessoas do planeta, praticamente 1/4 da população mundial se alimenta daqui do Brasil, né, do solo brasileiro. E então, esse país, né, pujante, tem um percentual de pessoas que têm uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de temor e uma vida de perseverança, de esperança, também de sofrimento, que são os pentecostais, né? E nesses últimos anos, por ter passado de 100 anos de fundação a Assembleia de Deus, ela tornou-se um alvo de pesquisas acadêmicas. É lógico que muitas pesquisas elas são narrativas, são distorcidas, porque não retratam a realidade dos pentecostais. Alguns têm curiosidade, né, e busca busca pesquisar, mas as suas fontes
às vezes são amedrontadas e não conseguem passar, transmitir de forma fidedigna os fatos. Ou então, às vezes, são pesquisados a partir da observação ou do observatório. Isso também não traduz a realidade. Porque o pentecostalismo no Brasil, ele diverge, ele difere, porque é uma tradição pujante, uma tradição perseverante, uma tradição de trabalho, de amor e de acolhida. Tá? E por conta dessas pesquisas nos últimos anos, né, principalmente nas últimas 2 décadas, a produção de pesquisas sobre o pentecostalismo tem sido exacerbada. E dentro dessa exposição, nós temos que, na maior cidade da América Latina, São Paulo, nós temos o anel pentecostal, porque justamente na periferia de São Paulo está concentrado a maior população evangélica e a sua maioria absoluta são os pentecostais. E juntos os pentecostais, apesar de chamarem os pentecostais de violentos, de preconceituosos, mas é justamente nessa periferia que convive o pentecostal e o sem religião, e é atendido pelos pentecostais. Porque a igreja evangélica pentecostal, ela tem uma prática, ela tem uma máxima de dar o peixe e ensinar a pescar. Então, nessa perspectiva, nas áreas periféricas, então nós temos 2 grupos, lógico, um de maior, um de maioria absoluta, que são os pentecostais, e o outro grupo de menor proporção, sem religião, mas que vivem, né, nos pontos mais distantes dos grandes centros e no desassistido pelo Estado, mas os pentecostais estão lá, estendendo as mãos, ajudando e assistindo com o pouco que tem essas pessoas, né? Na realidade, o perfil da religião nas capitais mostraram que com muita frequência, os sem religião se localizam nos mesmos espaços em que se encontram os pentecostais. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas sem religião, ela ficou decepcionada com as suas tradições. E aí passa a ver no pentecostalismo uma pregação prática diferente. Ainda que alguns tentam pregar uma placa de ganância do pentecostal, mas essa placa não pega, porque o pentecostal, ele sabe dividir o pão que tem. Ele divide. O pouco que ele tem, ele divide, né? A renda da periferia das grandes cidades, onde está concentrada a população pentecostal e na sua maioria absoluta são assembleanos, é o mais baixo, né, de todo o país. A renda, a educação desassistida, a habitação precária, né? Isso acontece em todas as capitais, mas há um destaque, apesar desses baixos níveis de renda, de educação, de assistência do Estado, existe um grupo que sobressai, e são o grupo pentecostal. Por que ele sobressai? Porque um assiste o outro. O que tem um pouquinho mais ajuda o que tem um pouco menos, né? Então, na periferia, os evangélicos pentecostais, os sem religião, eles convivem bem, e no setor onde convivem é chamado de uma região fora do padrão, que são as favelas, são as palafitas, são as comunidades. Ali estão concentrados o maior número de pentecostais e também daqueles que não professam uma religião, né? É lógico que nessas regiões estão concentrados também os migrantes que vêm das regiões mais distantes do país para poder tentar a vida. E quem que eles encontram? Eles encontram os nossos irmãos pentecostais que estendem a mão, que tem um pedaço de pão ou tem um prato de comida para dividir. Esta é a realidade da pentecostalização do Brasil. Deus abençoe, até a próxima aula.